Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedora do Fortaleza, mas este vídeo é também para todos os demais torcedores de outras equipes do futebol do Brasil, porque eu trato aqui de um tema que acho que desperta, sim, né, a necessidade de reflexão para todos nós que gostamos de futebol. Espero que todos estejamos bem. Vamos então ao tema deste vídeo, e no caso eu vou falar do Juan Pablo Voivoda, que para mim é um técnico que exprime três adjetivos em especial. Muitos, mas em especial, três adjetivos: humildade, competência e paixão. Este vídeo também é uma homenagem, de certa forma, a este técnico fantástico, que fez um trabalho muito bom no futebol brasileiro. Foi importante não apenas para a temporada do Fortaleza, mas, a meu ver, foi importante também para o próprio futebol brasileiro. Ele faz pensar sobre o que acontece no nosso futebol. Ele faz pensar sobre a escolha de certos técnicos para as nossas equipes aqui no Brasil. Antes de continuar com essa conversa, eu peço para você a sua permissão para falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, que é esse aplicativo de futebol sensacional, que entrega uma série de coisas interessantes aí na tela do nosso celular. Informações, estatísticas sobre o comportamento de nossas equipes dentro de campo. Neste final de ano, muitas informações sobre os nossos clubes. Por exemplo, chegando o jogador, você vai encontrar isso ali no OneFootball. E quando esse jogador chegar na sua equipe, você pode perfeitamente pesquisá-lo no OneFootball, que vai te entregar os dados sobre ele, inclusive os dados sobre a temporada atual do atleta. Ou seja, muita coisa aí interessante, praticamente de graça. Teremos a final da Copa do Brasil, em duas partidas, e você poderá acompanhar tudo também no OneFootball, detalhe por detalhe dos acontecimentos do jogo, tudo isso ali no OneFootball também. Bom, é um aplicativo que também entrega a Bundesliga 2 também. Neste final de ano, terminou o Campeonato Brasileiro, a gente pode ainda continuar vendo o futebol. Por exemplo, as ligas alemãs, você também terá na tela do seu celular. Bom, fechando parênteses então, antes disso, se você não tem, use o link que está na descrição desse vídeo para baixar o OneFootball e se divertir, assim como eu me divirto muito também, ok? Agora sim, fechando o parêntese, e vamos falar então sobre o Juan Pablo Voivoda. E como eu disse, resume bem esses três adjetivos: humildade, competência e paixão. Humildade, por exemplo, está nos pedidos de desculpas que ele sempre faz quando erra. Ele assume os erros. Teve apenas um jogo nessa temporada em que ele não o fez. Acho que aquilo veio de uma leitura um pouco equivocada dos acontecimentos, mas foi apenas uma. Em todas as outras situações nas quais o Fortaleza não foi bem dentro de campo, e não foi bem durante os jogos, e que ele sempre assumiu responsabilidade. O Voivoda não é tipo de técnico que coloca a responsabilidade pelos acontecimentos ruins da equipe do Fortaleza nas costas de outros jogadores. Ele sempre assume essas culpas, nunca coloca jogador, nunca frita, digamos assim, o jogador publicamente. Muito longe disso. Ele sempre assume a responsabilidade e é capaz de pedir desculpas. Algo simples, para o ser humano, mas que para alguns parece muito complicado. Parece muito complicado, por exemplo, para grande parte dos técnicos brasileiros da atualidade. O Juan Pablo Voivoda é do tipo que pede desculpa sim, quando ele tem o entendimento de que ele errou. E muitas vezes, quando a gente acha que ele errou, ele também tem esse entendimento. Porque alguém pode falar assim: não, eu peço desculpas quando eu errar. O problema é que às vezes essa pessoa acha que nunca erra. No caso dele, ele assume sim, ele entende que erra e assume o seu erro pedindo desculpas. Isso é um ponto muito interessante. Ele tem também essa capacidade, por exemplo, de se atrelar profundamente aos acontecimentos do jogo. E ele consegue, por exemplo, ficar por dentro do jogo e ao mesmo tempo ele consegue ter um olhar por fora do que está acontecendo. Um olhar subjetivo de dentro dos acontecimentos, ao mesmo tempo um olhar objetivo que vem de quem está de fora dos acontecimentos. Mesmo ali naquela área reservada ao treinador, ele consegue exercitar as duas coisas. Ele olha o jogo por dentro, mas também faz uma leitura subjetiva do jogo. Ele olha o jogo por fora, como quem estivesse vendo de uma TV, e consegue também processar uma leitura muito objetiva dos acontecimentos do jogo. Isso é competência. Isto pouca gente tem em alguns momentos, porque às vezes o cara está muito ligado no jogo e não consegue, por exemplo, entender algumas coisas que estão acontecendo. A proximidade às vezes tira a objetividade. O Voivoda consegue manter essa objetividade mesmo quando está perto dos acontecimentos. A qualidade da conversa nos vestiários é algo muito importante. Essa conversa, a qualidade dessa conversa, vem também, é apenas uma parte da qualidade da conversa que ele tem com seus jogadores no geral, em vários momentos. Mas a qualidade da conversa do vestiário é algo muito interessante.
que faz com que o Fortaleza volte para o segundo tempo, em geral, muito melhor do que foi no primeiro. E a gente viu ao longo do campeonato que muitas vezes, na maior parte das vezes em que o Fortaleza não foi bem no primeiro tempo, voltou bem melhor no segundo, graças à qualidade dessa conversa exercida nos vestiários. Isso também é algo que denuncia muito a qualidade do trabalho do técnico. E muitas vezes a gente não vê isso presente na qualidade dos nossos técnicos também. Um ou outro, claro, mas na boa parte deles a gente não tem visto essa capacidade de mudar o jogo apenas com a qualidade da conversa nos vestiários. Disso às vezes vem até certa demora para mudar a equipe, algo compreensível porque ele acredita também muito na qualidade da sua conversa, mas não somente isso. Ele acredita também no jogador. Ele acredita também na capacidade do jogador de fazer algo diferente, de executar algo diferente a partir daquilo que foi solicitado também por ele, técnico Juan Pablo Voivoda. Este é um ponto interessante porque ele nunca desiste do jogador. Um traço interessante do Voivoda é que é sua fé inconteste na capacidade do jogador de se superar. Disto vem, inclusive, essa história dele praticamente reinventar o Oswaldo como jogador do Fortaleza. O Oswaldo estava praticamente de sair daí, de certa forma, do Fortaleza. É muito provável que saia, na minha opinião. É interessante que saia, sim, que um elenco precisa ser renovado. Mas jogadores como Oswaldo, por exemplo, como WP9 e outros ali, né, ele sempre aposta nesses jogadores, ele sempre confia nos jogadores. É uma fé inconteste na capacidade do atleta de se superar e de sempre entregar um pouco mais. Para alguns desses atletas, né, eles têm um entendimento de que os técnicos não têm essa visão sobre eles. Só que eles entendem que o Voivoda tem, porque o Voivoda deixa isso muito claro. O Voivoda resgata-os para a competitividade da equipe, para os jogos da equipe. E isso é uma coisa, por exemplo, que ajuda, inclusive, ele a ganhar, o Voivoda a ganhar, por exemplo, né, o elenco. Ele nunca vai perder o elenco enquanto ele sempre apostar que o jogador é capaz, sim, de entregar alguma coisa para ele, ainda que sejam jogadores com uma certa idade, ainda que sejam jogadores muito questionados. Eu, por exemplo, questiono muito a presença do Jackson na equipe do Fortaleza. Ele é um cara, por exemplo, um técnico que acredita no Jackson, banca o Jackson, assim como banca também outros jogadores. Quem está certo? Eu ou o Voivoda? De longe, não tem nem para comparar. Como jornalista, tem que analisar, né? Mas o Voivoda, evidentemente, está muito mais certo, porque na maior parte aí do tempo, né, a gente teve as duas coisas, o Jackson decepcionando e o Jackson também acertando, né? Então, digamos que empatou. Só que aí o Voivoda ganha. Por quê? Porque à medida que ela aposta no Jackson, ele também ganha os outros jogadores do elenco. Então quem tá certo é o Voivoda. Ele acabou ganhando de mim e eu perdi feio para ele no caso aí também, né? Agora ele também ganha o elenco porque ele é um grande vendedor de ideias. E fica muito fácil aceitar as ideias dele porque ele sabe vendê-las muito bem. Ele sabe apresentá-las muito bem para o jogador. Ele sabe desenhá-las muito bem para o jogador. Porque para jogador de futebol a coisa tem que ser realmente muito desenhada às vezes. Ele consegue não somente entregar a sua ideia, mas entregá-la de uma maneira muito tranquila para ser compreendida pelos atletas. Ou seja, ele sabe realmente fazer um desenho muito claro, muito bom, muito eficiente daquilo que ele pensa, e isso também ajuda na compreensão do que ele pensa e do que ele quer para a sua equipe dentro de campo, né? O papel do técnico é algo também para nós pensarmos sobre, até diante do que eu disse, até diante de outras coisas que eu vou dizer aqui, né? Qual é o papel do técnico de futebol na verdade? E isso aí nos coloca uma questão. A gente teve as eleições sobre os melhores do futebol brasileiro nessa temporada e todo mundo, bola de prata, Campeonato Brasileiro, todo mundo colocou o Cuca como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Não tenho nada, absolutamente nada contra o Cuca, nada contra a torcida do Galo, longe disso, mas não dá realmente para comparar uma coisa e outra. Não dá para comparar o trabalho do Cuca com o trabalho do Voivoda. Eu sei que os torcedores do Galo vão deixar dislike aí no vídeo, vão me reclamar comigo, e não tem problema. Eu tô aqui para exercer o meu papel e falar aquilo que eu penso realmente a partir da minha leitura do que é o futebol. Então, se os torcedores do Galo não gostarem, eu lamento. Respeito muito, né, a chateação dos torcedores do Galo, mas para mim o Voivoda foi realmente muito melhor técnico, foi o melhor técnico disparado do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Em alguns aspectos, acho que chega a ser uma ofensa, porque é muito fácil, por exemplo, escolher o Cuca. O Cuca foi campeão. O jornalista que se compromete a escolher o Cuca, por exemplo, ele dificilmente vai ser contestado. Ele sabe que o Cuca foi campeão, então poucos vão contestá-lo. Por quê? Porque ele está falando que o melhor técnico foi aquele que ganhou o título. Então, fica muito fácil isso. O difícil é falar algo diferente, é apontar algo diferente. Né, com aquele elenco que o Cuca tem, né, o elenco do Galo, né, não atrapalhar já é muito importante. Agora, e acho que o Cuca fez um trabalho realmente espetacular, sobretudo quando ele para de atrapalhar. Num certo momento ele atrapalhava o elenco do Galo, por exemplo, bancando muito o Tietê, que era um jogador que não tinha nível para ser titular do Galo. Num certo momento ele deixa essa convicção errada dele de lado e a equipe começa a melhorar.
Mas é muito pouco, por exemplo, para a gente falar que foi o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Até porque no começo da temporada, né, o Cuca errou muito na equipe do Galo. E a equipe conseguiu resolver muitos jogos a partir da qualidade individual dos seus jogadores. Houve muita situação em que o Hulk salvou o Galo quando o Cuca fez tudo errado na equipe. Então o Cuca foi um técnico importante, mas a gente está falando, por exemplo, de confecção de jogador. Um técnico, a gente precisa pensar qual é o papel do técnico. E nesse sentido, o Voivoda também faz pensar qual é o papel do técnico de verdade. Um técnico, cabe a ele apenas entregar os coletes para os jogadores no treinamento, apenas entregar a súmula ali, com os jogadores com a escalação, apenas mudar a equipe durante o jogo, né? É isso que cabe ao técnico ou muito mais? Na minha opinião, cabe muito mais. O técnico tem que também entender qual é a função do jogador, né? Entender qual é a capacidade do jogador, mudá-lo de posição, confeccioná-lo se for o caso. Ele confecciona um jogador como o Lucas Crispim, que era o meio-campista, virou um lateral esquerdo. Ninguém fez isso no Campeonato Brasileiro. Nenhum técnico fez isso a não ser o Voivoda. Ele, em algum momento, ele pega o jogador, aos olhos de todos, o melhor volante até então do Campeonato Brasileiro, o Ederson, ele simplesmente coloca o Ederson de zagueiro. E o Ederson faz uma partida ali espetacular de zagueiro. Eu diria que se ele fosse zagueiro em outros jogos, ele terminaria o campeonato como um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Foi impressionante aquela partida do Ederson como zagueiro. Quem inventou isso? O Voivoda. Por que ele fez isso? Porque ele entende, ele conhece o jogador a fundo, sabe, por exemplo, que pode contar com o jogador em outra posição. Qual foi o técnico que fez isso? Qual foi? Então fica muito fácil você entregar, por exemplo, o título de melhor para quem é o campeão. Mas vamos olhar para o elenco, mas isso tem a ver com jornalismo. E jornalismo esportivo é uma parada bem complicada mesmo. Jornalismo esportivo aqui no Brasil é muito responsável também pela própria decadência do futebol brasileiro. Então não dá para contestar esses incompetentes, porque eles são incompetentes mesmo. Então sempre vamos para aquilo que é mais fácil mesmo. Né? Então é isso, a coragem do Voivoda é algo muito importante também. A coragem está, por exemplo, nessa questão, por exemplo, de apostar no jogador, como ele apostou no Ederson, como ele apostou no Crispim, como ele apostou também em muitos outros jogadores. Mas a coragem não está mais somente nisso, está também na sua capacidade, está atrelada à sua capacidade, por exemplo, né, de suportar a pressão. Isso é muito importante. Como é que o Voivoda reage à pressão? O Voivoda, por exemplo, vamos pegar um jogo importante aqui, Copa do Brasil contra o São Paulo. Era um momento difícil para o Fortaleza, um momento em que o Fortaleza estava com muita queda de desempenho. Naquela situação, o que ele faz? Ele reinventa a equipe, ele muda para um 3-4-3, né? A equipe passa a jogar um futebol completamente diferente, ele coloca na equipe titular alguns jogadores que não eram titulares, ele muda tudo naquela partida. Né? Aquilo vem da coragem. Ele muda esquema, ele muda jogadores no momento em que, se ele perdesse aquele jogo, ele saberia perfeitamente que todo mundo iria acusá-lo. Todo mundo falaria que ele perdeu o jogo porque ele inventou na hora errada. Então ele sabia disso. Ele sabia que ele seria pressionado caso o Fortaleza perdesse. Ele seria pressionado, ele seria criticado justamente por inventar naquele momento. Mas ele inventa porque ele confia no trabalho dele, porque ele confia nos jogadores dele, porque ele conhece os jogadores, a qualidade dos jogadores que ele tem no elenco dele. E também confia no seu próprio conhecimento de futebol. Naquele momento de muita pressão, o Voivoda soube reagir à pressão e soube, por exemplo, ser o tal do professor Pardal do bem. Aquele cara corajoso, né, que teve capacidade, coragem de mudar a equipe no momento mais complicado da equipe, levando a equipe do Fortaleza a uma vitória muito importante e também uma classificação muito importante na Copa do Brasil contra o São Paulo. Aquilo foi um momento raríssimo, de grande qualidade de um trabalho de um técnico aqui no Brasil, e a gente não viu isso no Cuca, a gente não viu isso também em outros técnicos nessa temporada no futebol brasileiro. Essa reação aos momentos de pressão também é um ponto forte do Voivoda. E quanto ao comprometimento, né, que a gente está falando aqui também desses três adjetivos, né, humildade, competência e paixão. Né? Essa questão, por exemplo, do comprometimento diz muito sobre a paixão que ele tem. E em alguns momentos em que ele passa a sofrer sim pressão. E nesses momentos, em alguns desses momentos, ele não consegue ter uma das melhores reações possíveis a esses momentos de pressão. E isso acontece porque, neste momento, a paixão está domando o outro também. Mas não uma paixão que o derrota, uma paixão que ele tenta dialogar com ela para tirar o melhor dela e aplicar à equipe do Fortaleza. Em algumas dessas situações, ele não foi um técnico no Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu, por exemplo, fazer as mesmas coisas de outros técnicos, ele bancou as mesmas ações, ele fez alterações erradas na equipe. Enfim, era um momento, contudo, que ele aparentemente sentia uma profunda pressão, né, em entregar para o Fortaleza essa classificação à Libertadores de América. E por que vinha, de onde vinha aquela pressão? A pressão vinha do comprometimento.
Ele se comprometera profundamente em entregar, ele se associara ao Fortaleza, a paixão do torcedor, ele comprou aquela paixão para ele também, ele aceitou como dele aquela paixão, e neste momento ele passa a ter, a sofrer um pouco com essa pressão, a pressão que vem do comprometimento que ele exerce em entregar este presente, que era a classificação da Libertadores, aos torcedores do Fortaleza. Neste momento, ele sim, muito pressionado, ele apresenta em algumas situações ações equivocadas que futuramente ele acaba recuperando em outras situações, em outros jogos, acaba recuperando, entregando a classificação da Libertadores ao Fortaleza. E no último jogo, no penúltimo não foi tão bem, no último jogo ele faz uma escalação muito boa, ele altera muito bem a equipe também entrega o quarto lugar no Campeonato Brasileiro para a equipe do Fortaleza. Ou seja, é um técnico realmente acima da média nessa temporada, é um técnico que faz a gente pensar em muitas coisas. Um exemplo, Josa, mais um exemplo, já falei de muita coisa aqui. A questão, por exemplo, da qualidade do elenco. Eu sempre digo, aqui no Brasil, antes de termos elencos ruins, temos elencos bem ou mal treinados. O Vojvoda é um técnico também para expressar isso. E também nesse sentido, nos faz pensar sobre o papel do técnico, na verdade, né? Às vezes a gente tem elencos aí muito bons, por exemplo, no Corinthians. Muita gente pede o técnico, e acho que tá certo, tem que pedir o técnico mesmo, porque o Corinthians não tem técnico. No Fluminense, por exemplo, mas não, no Corinthians, em muitos momentos, jogadores pedindo reforço. Há pouco tempo, inclusive, tinha gente no Corinthians pedindo reforço, né? No Fluminense, o tempo inteiro estão pedindo reforços. No São Paulo, o tempo inteiro estão pedindo reforços também, né? Em várias outras equipes, sempre os torcedores estão pedindo os reforços. E nesse sentido, também o jornalismo atrapalha. Porque os jornalistas também falam, a equipe tá mal, o elenco é ruim, precisa reforçar e tudo mais. Mas o trabalho do técnico, o técnico não faz nada, o técnico não consegue reagir, por exemplo, à qualidade do elenco. O técnico nunca vai saber, por exemplo, trabalhar esse elenco para tirar o melhor dos jogadores. No Santos sempre estão pedindo reforço, para mim o time do Santos é bom. No Fluminense pedem reforço o tempo inteiro, é um time muito bom, o Inter é um time bom também, estão sempre pedindo reforços. Agora, e o Fortaleza? Era um time que, quando começa a temporada, estava abaixo de muitas outras equipes do futebol brasileiro. Mas muita, não dá nem para comparar. Muitos torcedores do Leão pediam que alguns jogadores saíssem do clube, inclusive. O Fortaleza teve ali, sim, uma ou outra contratação, mas a maior parte dos jogadores que terminou, né, a temporada foram aqueles jogadores que começaram a temporada e que muita gente queria fora do PC. Por que eles viram jogadores decisivos? Por causa do técnico. Então, antes de termos elencos mal treinados, temos elencos ruins, tecnicamente e tal, a gente tem elencos mal treinados. E nisto o treinador é muito diferente, faz muita diferença para um clube de futebol. E também por causa disso o Vojvoda foi o melhor técnico nessa temporada no futebol brasileiro. Porque ele mostra, ele escancara essa realidade. Não é questão, por exemplo, de ficar o tempo inteiro pedindo reforços, até porque isso danifica o orçamento, né, as finanças do clube. É a questão, por exemplo, de saber trabalhar o que tem e tirar a qualidade daquilo que você tem no elenco. O Vojvoda faz isso como nenhum outro e por isso ele foi sim o melhor técnico do futebol brasileiro nessa temporada. É um técnico que tem humildade sim o tempo inteiro para reconhecer seus erros. Um técnico que tem competência o tempo inteiro, embora em alguns momentos deixou de tê-la, mas enfim, todo mundo erra. Um técnico que tem muita paixão, que chorou quando o Fortaleza conseguiu, né, grandes vitórias, que chorou quando o Fortaleza, por exemplo, foi para a Libertadores de América. Um técnico que chora porque sente o clube, sente a torcida e sente porque tem paixão. Então o Vojvoda sim resume muito bem esses três adjetivos: humildade, competência e paixão. É isso.